Queridos, eu não me canso de viver isso com grande alegria, assim, fazer a transição de um momento de batismo para um momento da pregação é um desafio grande para o coração, mas vamos lá, eu quero convidar vocês que estão aqui e eu quero convidar você que está aí ao vivo na transmissão pelo YouTube a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Esse tem sido o texto sobre o qual nós estamos debruçados há 12 semanas. Há 12 semanas nós caminhamos a cada domingo num trecho, numa porção dessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta com conteúdo maravilhoso, majestoso, inspirador para as nossas vidas. E hoje eu peço que você abra no capítulo 2 e nós vamos ler juntos o verso 14 até a primeira parte do verso 16. Esse texto também vai ser projetado aqui nas TVs à frente, caso você, estando entre nós, esteja sem uma Bíblia, você pode tranquilamente acompanhar a leitura do texto projetado, e o texto também já aparece aí na sua tela, você que acompanha a transmissão ao vivo pelo YouTube. Muito bem, diz assim a Bíblia, Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da verdade. Eu quero ler mais uma vez. Eu peço que você leia com todo o seu coração. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a Bíblia aberta e eis aqui o nosso coração aberto diante desse texto. E nós te pedimos nessa manhã tão maravilhosa para nós, nessa manhã tão histórica para a nossa igreja, tão feliz para a gente, nós te pedimos que o Senhor nos fale ao coração, que cada pessoa que entrou por essas portas e se assentou numa cadeira nesse lugar, e que cada pessoa que está nesse instante conectada conosco nesse culto, receba a porção celestial da Tua palavra, alimento vivo do Deus vivo, produzindo vida no coração, e que seja para nós uma manhã de consolo, edificação e salvação também. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, queridos, é muito comum que as pessoas associem a fé cristã com moralidade. Às vezes elas falam sobre a moralidade cristã, sobre a conduta cristã. Para essas pessoas é natural pensar que o que faz de alguém um cristão é a sua decisão de viver e aplicar na vida a ética cristã. A gente pensa em cristianismo, a gente pensa em fé cristã e logo nós pensamos naquelas virtudes cristãs. Logo nós pensamos nos padrões de comportamento cristãos e então falamos assim, bom, o que faz de alguém um cristão é a sua decisão de passar a emoldurar a sua vida, enquadrar a sua vida nesses padrões, nessa ética, passar então a se comportar dessa maneira. Segundo essa lógica, quanto mais da moral cristã eu manifesto, quanto mais da ética cristã eu sigo, mais a minha vida se torna aceitável a Deus. Quanto mais obediente aquilo que Deus espera de alguém eu me torno, mais eu me sinto aceito por Deus como um filho que obedece, mais eu me sinto amado por Deus. Provavelmente você já ouviu isso em algum lugar. Talvez você pense assim, ou talvez você seja alguém que já pensou dessa maneira, que o que me torna um cristão é a minha decisão de seguir a ética e a moralidade cristã, ou talvez você seja alguém ou conheça alguém que num momento como esse que nós tivemos aqui hoje de batismo, diga o seguinte, olha, eu acho isso tão bonito, eu acho tão lindo o que aconteceu hoje ali com a Luísa, com o Rafael, o Maurício e a Amanda trazendo a filhinha e batizando, aquilo me toca o coração. Olha, eu até confesso, sabe, Roberto, aqui no meu cantinho correu uma lágrima, mas quando eu olho para a minha vida, eu ainda não me sinto pronto.
Ou eu ainda não me sinto preparada, eu ainda não me sinto digna desse passo. Por que alguém pensa assim? Porque essa pessoa está convencida de que ela só pode seguir a Cristo, ela só pode passar por um momento como esse que tivemos aqui, se ela, olhando para a sua própria vida moral, perceber o seguinte: eu estou pronto, eu estou pronta. Eu agora posso ser aceito por Deus porque já obedeço, já abandonei alguns padrões de comportamento que não são legais, já deixei de fazer e falar determinadas coisas, agora sim, agora eu posso seguir a Jesus. Mas enquanto eu olho em mim algumas imperfeições, algumas incoerências, não, eu não posso dar esse passo. É um pensamento muito comum. Muita gente acredita firmemente nisso, no entanto, a Bíblia fala que isso é simplesmente impossível. Ninguém tem condições de chegar a um momento desse de batismo, ou então na decisão de tornar-se um cristão, com base no fato da observação em sua própria vida e dizer o seguinte: pronto, agora eu sigo o padrão. Coisas erradas não estão mais presentes na minha vida. Meus sentimentos agora são puros. Meus pensamentos são todos nobres. As minhas ações são todas maravilhosas. Eu não canso de colocar um sorriso no rosto de Deus quando Ele olha para mim. A Bíblia diz que isso é impossível porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que é impossível alcançar esse padrão elevado para então sermos aceitos por Deus, e é por isso mesmo que, embora a Bíblia vá falar tanto sobre conduta moral, e embora a Bíblia fale tanto sobre uma conduta moral ou um padrão de comportamento que é condizente com a fé que eu declaro, com a fé que eu verbalizo, a Bíblia nunca diz que o que me torna um cristão é a minha firme obediência ao padrão certo. Ou a Bíblia nunca diz que eu devo ter primeiro um padrão elevado de ética e comportamento para então merecer que Deus me ame, para então merecer a graça de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos chamados sim para essa vida moral elevada, justamente porque já fomos amados por Deus e porque fomos atingidos pela sua maravilhosa graça. O que faz de alguém um cristão, em primeiro lugar, não é a ética que ele segue, não é a moral ilibada que ele apresenta na vida com as suas virtudes. O que faz de alguém um cristão, em primeiro lugar, é um coração que reconhece que é pecador e que tem em Cristo um maravilhoso Salvador, que apesar dos seus pecados o amou, o aceitou e o chama a uma vida de transformação e participa dessa vida transformando a vida deste que agora anda com Jesus. Sim, somos chamados a expressar um padrão elevado de vida, um padrão elevado de moral, um padrão elevado de ética, mas não para que Deus nos ame, mas exatamente como uma resposta, porque Ele nos amou. Nas últimas semanas aqui na igreja, caso você não tenha acompanhado, todas as mensagens estão no YouTube, você pode acessar depois. Nós vimos aqui como que Paulo apresentou o seu apelo para que os cristãos da cidade de Filipos, que receberam essa carta, vivessem os desdobramentos éticos de sua fé em Jesus. O tempo todo, em especial nesse capítulo 2, Paulo está falando sobre um estilo de vida ou um padrão de vida que é condizente e coerente com a fé em Cristo. E no texto que nós lemos nessa manhã, Paulo segue o seu apelo. Paulo está concluindo o seu apelo. Só que agora ele apresenta aquilo que eu chamaria de o argumento mais forte de todos. E esse argumento que Paulo vai apresentar também coloca em ordem a nossa própria compreensão do que é a vida cristã. Porque muita gente pensa errado sobre o que é a vida cristã. Muita gente não entra na vida cristã, ou muita gente se constrange de dizer-se um seguidor de Jesus Cristo, porque simplesmente não entende o que é a vida cristã. Então está aqui Paulo, começando no texto que lemos no verso 14, dizendo: façam tudo sem queixas nem discussões. Roberto, o que é fazer tudo? O que Paulo está dizendo aqui? Cozinhem sem queixa, lavem o banheiro sem discussões, coloquem a criança para dormir em comum acordo. Poderia ser, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo vem numa sequência falando sobre a aplicação prática na vida da fé que a gente professa em Jesus. E Paulo então está dizendo o seguinte:
Vocês são chamados a viverem as implicações da fé que professam, porque cristianismo não é mera filosofia. Cristianismo não é uma mera filosofia que sacia a nossa mente com as suas doutrinas, e sim, há muita doutrina no cristianismo. A nossa fé é belíssima. A nossa fé responde às indagações da cultura, de qualquer época e de qualquer tempo, e isso é maravilhoso, mas a fé cristã é mais. A fé cristã não é algo apenas que sacia sua mente, os seus pensamentos. A fé cristã é algo que toma os seus afetos e se traduz em vida cotidiana. Você consegue manifestar as implicações desse andar com Cristo na maneira como vive seu casamento, como se relaciona com a sua profissão, como lida com seus amigos, como olha o mundo à sua volta, e é disso que Paulo está dizendo. Ele fala, façam tudo, apliquem-se nesse viver cristão sem queixas nem discussões. Por que Paulo fala disso? Queixas aqui é aquilo que eu chamaria, talvez você entenda, de santidade lamentada. Eu vou explicar. Paulo está dizendo para eles o seguinte: vivam a vida com Jesus, mas façam isso sem pesar, façam isso sem lamúria, façam isso sem queixas. Talvez você conheça alguns cristãos que, embora se digam cristãos e embora frequentem igrejas como essa que você se encontra agora, a sensação que você tem é que aquela pessoa, ela está sempre se lamentando pelo que não pode. Então ela diz o seguinte: eita, tá vendo lá? Todo mundo foi lá naquele show. Eu não vou, eu sou crente, né? Pô, bacana lá, vou assistir pela internet. E fica lá se corroendo de vontade, mas ele diz: não, eu não vou, eu não posso, eu sou crente. Ou então é a pessoa que ela olha para a vida de fé apenas da perspectiva daquilo que ela entende que é proibido, inapropriado. Então ela está sempre lamentando. Ela diz o seguinte: olha, seguir a Jesus é muito difícil mesmo. Né? Seguir a Jesus é uma coisa assim, a gente abre mão de muita coisa, a gente não pode ter essa alegria não, a gente não vive rindo não, a gente tem que ter uma postura austera diante da vida, sabe? A gente precisa ser aquele tipo de pessoa que tem um posicionamento assim, não importa, está 40 graus no Rio de Janeiro, a gente vai usar uma roupa menos fresquinha, porque afinal de contas a gente tem que dar testemunho. A pessoa está o tempo todo considerando a fé dela e dizendo que ela faz sacrifícios para se tornar santa, que no fundo ela está lamentando o tempo todo. Quem olha para ela não vê alguém que celebra seguir Jesus. Ela segue Jesus, talvez ela se pele de medo, porque se ela não seguir Jesus, ela acha que vai depois para o inferno mesmo, e vai ficar tudo muito ruim. Então assim, entre o mal e o grande mal, eu fico com um mal menor. Então eu fico aqui nessa vidinha, cheia de lamúria, seguindo a Jesus. É isso que Paulo está dizendo: olha, façam tudo, vivam as implicações da fé, tornem-se de fato cristãos no meio da sociedade, sem serem o tipo de pessoas que se queixam, sem pesar, mas com alegria. Olhem para a beleza dessa vida. Não olhem para o cristianismo apenas pelo prisma do que eu não posso, ou do que é proibido. Lembrem-se de Paulo, que disse: todas as coisas me são lícitas, embora nem tudo me convém. Aquilo que eu não faço, aquilo que eu deixo de fazer e aquilo que eu abandono, eu não faço por peso simplesmente, ou por culpa, mas por amor a Deus. Uma vez que eu vi a beleza deste ser que é Cristo, uma vez que eu conheci a glória desse amor, eu quero caminhar ao lado dele. E eu posso, assim como Paulo dizia em outras cartas, abrir mão de qualquer coisa para perseguir a Cristo. E nada se torna pesado. E aqui está Paulo dizendo: vivam a fé cristã, façam todas as coisas sem queixas e também sem discussões. Se a queixa é aquela postura assim, chata, queixosa diante da vida, né? É o sujeito que, para parecer que é santo, ele tem que ser esquisito. As discussões que Paulo coloca aqui, elas falam daquela postura de contenda com quem não crê. Ou seja, você conhece várias pessoas e você é um cristão, e muitas pessoas com as quais você se relaciona não seguem a Jesus. E aí você começa a ser o tipo de pessoa que forma contenda com o outro, porque o outro não vive a ética que você vive. E aí você fica lá dizendo para o outro o seguinte: mas está vendo, por que você não casa? Mas está vendo, olha, não, por que você não dá dízimo? Não, mas está vendo, olha, não, por que você não para de falar palavrão? Mas está vendo, olha só, você mentiu lá no trabalho, isso aqui não é... E aí você espera do outro
que ele tenha o comportamento que você deve ter. Porque você é um cristão identificado com Jesus, porque você diz que nasceu de novo pelo Evangelho, não o outro. Inclusive, queridos, apenas quem nasceu de novo pelo Evangelho pode desejar a ética cristã. Apenas quem creu no Evangelho e rendeu o seu coração ao governo de Cristo pode, de fato, buscar viver a ética cristã. Não espere de uma sociedade não regenerada que ela viva como uma sociedade cristã. Não espere, isso é um erro terrível. Não espere que o mundo à nossa volta vá livremente seguir padrões de virtude que são bíblicas, se esse mundo à nossa volta não receber a notícia do Evangelho e render o seu coração a Cristo Jesus. A Bíblia diz que isso é impossível, a Bíblia diz que o mundo é um lugar de escuridão nesse sentido. Então é errado da nossa parte, e aqui Paulo também corrige isso, façam tudo sem queixas nem discussões. É errado da nossa parte impor ao outro uma ética que nós deveríamos impor a nós mesmos, em primeiro lugar. Aliás, antes de esperar de uma sociedade não cristã que ela se porte como sociedade cristã, assuma a sua responsabilidade de viver como um cristão nessa sociedade. É isso que Paulo está dizendo, façam tudo sem queixas nem discussões, sem queixas, porque se seguir a Jesus não for uma alegria para você, acredite, você nunca vai inspirar ninguém. Aquilo que não te alegra, aquilo que não faz sentido para você, aquilo que não faz o teu coração exaltar de felicidade diante de Deus, como vai inspirar alguém? Você pode falar, discutir, debater, o cara vai olhar para a sua vida, e a sua vida não inspira. Então assuma a sua responsabilidade e viva como um cristão. É por isso que Paulo passa a dizer no verso 15, para que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Queridos, são todas palavras muito importantes aqui, e com uma mensagem muito clara para todos nós. E eu queria então que a gente olhasse para essas palavras de modo rápido, mas atento. Paulo fala, para que vocês se tornem puros. Essa pureza de Paulo aqui não tem a ver com uma pureza moral apenas. Paulo, quando diz para que vocês, vivendo dessa forma, tornem-se puros, Paulo não está dizendo para que vocês se tornem perfeitos. A palavra puro aqui tem a ver com aquilo que não tem mistura, aquilo que é totalmente puro, não tem mistura de absolutamente nada. Então ele está dizendo o seguinte: vocês são cristãos, vocês são discípulos de Jesus, vocês entenderam a maravilhosa notícia do Evangelho e a oferta graciosa do amor de Deus por vocês, e vocês entenderam que agora o Cristo que vocês amam e chamam de Senhor, os chamam para seguirem a sua vida, imitarem a sua vida, refletirem o seu amor, o seu caráter e a sua santidade, em sua vida privada, em suas relações e no mundo. Sim, vocês entenderam, ótimo, então façam isso. Apliquem-se a essa vida para que vocês se tornem pessoas sem mistura, para que a espiritualidade de vocês seja puramente bíblica, seja puramente pautada no Evangelho, e não uma mistura daquilo que a Bíblia fala e aquilo que o senso comum à nossa volta nos convida a aderir. Não, sigam fielmente a vida cristã de vocês, apliquem essa fé em cada aspecto, em cada pensamento, em cada conduta de vocês, para que vocês venham a tornar-se puros, ausentes de mistura, e mais, puros e irrepreensíveis. Mais uma vez, será, Roberto, que Paulo está falando aqui que uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que nunca erra? No contexto, não. O que Paulo está dizendo aqui é algo simples. É um convite para que os cristãos da cidade de Filipos, assim como você e como eu, buscassem viver uma vida simétrica, equilibrada entre confissão verbal e ação moral. O que é tornar-se puro e irrepreensível? É alguém olhar para você e para mim e não perceber coisas estranhas,
e não perceber que nós somos pessoas hipócritas, que a ética que nós esperamos do outro, nós não aplicamos à nossa própria vida. A correção moral que nós esperamos do outro, nós não aplicamos à própria vida. Ou mais, nós falamos tanto como um povo sobre amor, mas não amamos. Nós falamos tanto sobre perdão, mas não perdoamos. Nós falamos tanto sobre paz, mas somos pessoas de ódio. Esse desequilíbrio que a Bíblia está condenando. Paulo está dizendo, façam todas as coisas sem queixas nem discussões. Vivam as implicações da fé cristã todos os dias e em cada lugar e momento da vida de vocês, para que vocês venham a tornar-se puros, sem mistura e irrepreensíveis. De modo que quem olhe para vocês veja equilíbrio. Não veja um ator, não veja uma atriz, mas veja alguém sincero. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, mas eu conheci um pastor que, eu não sei como ele está hoje, mas ele, no passado, ele tinha sido surfista e modelo. Então ele era um cara assim, alto, né? Moreno alto, estilo sensual, lembra da música? Né? Ele era todo fortão, bonito, e era o autêntico carioca da praia. Fala brother, né? Toda coisa do carioca tinha nele. E ele passou por uma verdadeira experiência com Deus, assim, ele se converteu, ele conheceu a Cristo. Mas o que trouxe estranhamento para os amigos depois, na época, inclusive para os que eram cristãos como eu, era que de uma semana para outra, ou de um mês para o outro, de repente aquele amigo querido que fazia catálogo de moda, que conversava como todo mundo, que falava, e aí irmão, tranquilo, beleza, vamos lá, ele começou a falar assim, fala santo varão, ô glória, tudo na bênção. Eu falei assim, gente, não parece ele. Eu não consigo ver aquele cara com a prancha mais debaixo do braço falando essa linguagem. O que isso significa? Significa que às vezes a gente olha para uma certa conduta e parece que a pessoa está mais preocupada em expressar para os demais uma vida que ela ainda não desenvolveu, uma vida que ela ainda não conhece profundamente. E Deus não pede isso de nós, queridos. Deus pede que a gente ande na luz que recebeu. Deus não pede da Luísa, do Rafael, que se batizaram hoje, que eles vivam uma fé cristã madura como outra pessoa que foi batizada 30 anos atrás, porque aquele que foi batizado 30 anos atrás, teve de assumir o compromisso 30 anos atrás de seguir a Jesus pela vida. Talvez ele viu mais coisas, talvez ele leu mais esse livro, talvez ele tenha tido mais experiências acumuladas para que então a vida dele refletisse mais fielmente alguns aspectos de um cristão. Então, qual é a grande tolice? A grande tolice é a expectativa que se cria sobre a vida de pessoas, dando os seus primeiros passos, às vezes, na fé, de que elas sejam aos outros o que elas não são, porque ainda não entenderam perfeitamente. Então, performam, tornam-se atores, tornam-se atrizes. E aqui Paulo apresenta o grande argumento. Por que eu busco uma vida de pureza? Por que eu devo buscar uma vida irrepreensível, onde eu equilibro aquilo que eu falo com aquilo que eu vivo? Paulo diz na sequência do texto, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Queridos, agora, se você é um cristão, agora, se você rendeu seu coração ao Evangelho, se você reconheceu os seus pecados diante de Deus como algo que você jamais conseguiria resolver por si mesmo, então você entregou a sua vida àquele que salvou você da condenação dos seus pecados e agora você está identificado com Jesus. Se isso é uma verdade para você, agora você e eu somos filhos de Deus. E essa verdade é a verdade que ampara a nossa vida. O que me faz querer obedecer, o que me faz querer ser um cristão autêntico, o que me faz querer manifestar na minha vida o amor que eu vejo em Deus, a graça que eu vejo em Deus, a santidade que eu vejo em Deus, o que me faz querer desviar os meus pés do pecado, é a minha percepção de que agora eu sou um filho de Deus, e eu quero amar o meu Pai assim como Ele me ama, e eu quero manifestar na minha vida as virtudes do meu Pai Celestial. Queridos, é inevitável olhar a conduta de uma criança e não pensar no seu pai, você concorda? Eu lembro da Maria Luísa, que talvez esteja assistindo o culto agora, quando ela era pequenininha, e mesmo na igreja,
Muito comumente as pessoas falavam assim, nossa, mas a Malu é muito educada. Ela chegava e falava, oi tio, oi tia, tudo bem? Sabe aquela coisa quase caricata, né? Uma atriz assim, pequenininha, e chegava super simpática, alguma coisa deu errado depois e no Francisco veio tudo diferente. Mas eu lembro das pessoas olharem e falar assim, nossa Malu, mas você é tão educadinha, que menina educada. E é inevitável que as pessoas pensassem, espero, né, pelo menos naquele momento, que as pessoas pensassem em mim, pensassem na Sheila, na educação que recebiam em casa. Dificilmente, como diziam os antigos, o fruto cai longe do pé, né? Então, assim, você olha para o comportamento de uma criança, você olha para o palavreado de uma criança de 6 anos de idade, que a cada 10 palavras 9 são palavrões, você fala, cara, isso aí ela não aprendeu no Google, né? Isso aí está em casa, isso aí está no convívio de casa. É natural, você olha para um filho e você pensa no pai. A pergunta é, qual é a visão de Deus, o seu pai, que o mundo tem ao observar você? Qual é a visão de Deus, o meu Pai Celestial, que o mundo à minha volta tem ao observar a minha vida? Entende o argumento de Paulo? Paulo está dizendo o seguinte, o que está em jogo é a glória do nosso Pai. Por que nós queremos viver fielmente ao lado dEle? Porque o nome dEle está em nós, porque a vida dEle está em nós. E nós não queremos que as pessoas pensem em Deus como uma caricatura feia, quando olham para a nossa vida incoerente. Nós queremos ordenar a vida e caminhar na presença do Pai, no caminho de Deus. E Paulo apresenta um contraste aqui. Eu estou caminhando para a conclusão já. Paulo diz, para que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, em que lugar, em que cenário? No meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Queridos, que contraste! Enquanto os filhos de Deus devem buscar pureza, enquanto os filhos de Deus devem buscar uma vida irrepreensível, a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus vivem num mundo e numa cultura que é corrompida, que é depravada. E olha só, você não precisa ir muito longe para concordar com a Bíblia. Olhe para as últimas semanas no nosso mundo. Você e eu vivemos num mundo em que crianças têm a sua infância roubada por abusadores que vivem no mesmo teto que elas. Mundo corrompido e depravado. Você e eu vivemos numa sociedade em que pessoas vindas das mais diferentes origens ascendem ao poder político. Algumas vindas de comunidades carentes, outras vindas de berço esplêndido, algumas com carreira na área jurídica, outras com a carreira esportiva, mas quando sentam na cadeira de comando e de poder, não importa se elas são enviesadas à direita, à esquerda, ao centro, os isentões, eles são tentados pela corrupção. E nós estamos, mais uma vez, falando só do nosso estado, próximos de ter o 5º governador preso. O que é isso quando você olha para o noticiário? É a percepção de que nós vivemos numa cultura e numa sociedade corrompida e depravada, em que o pecado se manifesta largamente em todos os lugares e em todas as pessoas. E é neste cenário e nesse mundo caído, em que pessoas são julgadas pela cor de sua pele, em que há abuso de autoridade, em que pessoas não têm a mesma segurança que nós temos, dependendo do CEP em que moram. É nesse mundo maculado pelo mal e pelo pecado que os filhos de Deus são profundamente necessários, exatamente por serem diferentes. E o que eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã, se de alguma forma você pudesse sair daqui com algo gravado no teu coração, o meu desejo era esse, que você entendesse que essa diferença que Deus nos chama a manifestar na vida porque somos filhos dEle, porque somos cristãos, não é a diferença que vai fazer de você um esquisito, uma chata, uma pessoa de presença desnecessária nos lugares, uma pessoa que não sabe aproveitar a vida, uma pessoa que não sabe conversar de coisa alguma, de assunto nenhum, que é tacanha, que é limitada, que não inspira a vida de ninguém. Ser diferente à luz da Bíblia não é ser isso. Ser diferente à luz da Bíblia é o seguinte: você entende que está plantado num mundo e numa cultura maculada pelo pecado, num mundo escurecido pelo mal,
num mundo em que a virtude da paz não é vivida por todos, num mundo em que a virtude do amor não é conhecida de todos, num mundo em que pessoas fazem mal às outras, num mundo em que pessoas enganam as outras, e você e eu, porque somos identificados com Jesus Cristo, somos chamados a viver uma vida diferente, iluminando esse mundo escuro. Por isso Paulo está dizendo, para que vocês assim, dessa forma, brilhem como estrelas no universo. Queridos, assim como a luz é diferente da escuridão, e por isso é tão necessária. Já entrou naquele cômodo escuro da sua casa em que você não anda mais do que 5 centímetros com medo de dar uma topada e machucar o dedo, porque você não sabe o que está ali no chão, você não sabe o que está no caminho, até que você coloca a mão no interruptor e acende a luz e pronto. Você vê tudo claramente. Assim como a luz é diferente da escuridão, assim como as estrelas se destacam no breu da noite e dão claridade e beleza para o céu, a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, têm uma missão nesse mundo que não pode ser legada a outro. Os filhos de Deus têm uma missão nesse mundo que não pode ser gerada como expectativa para toda e qualquer pessoa, se essas pessoas não se encontraram com Cristo ainda pela fé. Apenas você teve esse encontro e apenas você foi chamado para manifestar essa luz, esse brilho e essa beleza num mundo tornado feio pelo pecado. Num mundo em que injustiça é padrão, num mundo em que maldade é padrão, num mundo em que mentira é padrão. E aí nós somos chamados, por conta da nossa identificação com Jesus, não para andar de braços e ombros curvados, lamentando o que não fazemos e o que não podemos, mas andar com os nossos peitos estufados, não arrogantemente, mas cheios de amor, para manifestar a vida de Jesus por onde a gente passar, e então levar algum sabor para a vida das pessoas, alguma leveza para a vida das pessoas, algum senso de propósito para a vida das pessoas. Assim também nós, queridos, que pertencemos a Jesus, devemos aceitar como um senso de privilégio, com amor e com responsabilidade, o chamado de sermos diferentes, porque só sendo diferente do mundo à nossa volta, nós faremos diferença. O que fará diferença não é um prédio 20 vezes maior do que esse aqui para a nossa igreja. Não que nós não possamos tê-lo, mas isso não é o mais importante. O que fará diferença não é nós termos uma bancada evangélica robusta no Congresso. O que fará diferença não é nós termos um presidente ou ministros muito devotados a Jesus Cristo. Essas coisas podem acontecer. Não há mal que aconteçam. O que fará a verdadeira diferença é quando eu, na individualidade do meu ser, e você, na sua individualidade, assumirmos a responsabilidade do nosso chamado maravilhoso. Como filhos de Deus, refletir a beleza, a vida e a glória do nosso Pai. Concluindo, queridos, como nós podemos, sendo tão limitados e imperfeitos? Eu estava conversando com o Márcio essa semana, lá em casa, e dizendo, um dos grandes desafios é que para mim é impossível subir nesse tablado e pregar sem que antes eu pregue para o meu próprio coração essas coisas. E quando eu prego para o meu coração essas coisas, essa pergunta ela é para mim, como que eu, sendo tão limitado e tão imperfeito, posso viver em tão alto padrão, ao ponto de ser luz de Deus para um mundo escurecido pelo pecado? Como que eu, com as minhas lutas, como que eu, com os meus desafios, como que eu, com os meus dias maus, posso alcançar um alto padrão de conduta moral e ética, para então revelar a beleza de Cristo e a luz de Deus? Como anunciar ao mundo através da nossa vida? Eu falo mais alto que ela. Liz, eu falo mais alto que você, Liz. Como anunciar ao mundo, através da nossa vida, a beleza e a glória do Pai Celestial, tornando Deus atraente? Como que a gente pode ajudar a não fazer o que tanta gente faz, que toma o nome de Deus e mostra para a sociedade um Deus muito feio, um Deus que não é encontrado em Cristo, um Deus que não é amparado pelo que lemos no Evangelho? Como isso é possível? Paulo responde no verso 16, e com isso eu encerro, ele diz, retendo firmemente a palavra da vida. Gente, olha que texto.
para que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Resposta à pergunta: como é possível? Como é possível para alguém como eu iluminar esse mundo escuro e levar a beleza de Deus adiante, morando na Bíblia? Emoldurando a minha vida na palavra de Deus, tendo interesse nela e buscando ser o homem que ela indica que eu seja, você tendo interesse nela e buscando ser a mulher que ela indica que você seja, se alimentando desse texto. É o próprio Paulo dizendo como isso é possível quando você retém a palavra da vida, quando você absorve a palavra da vida, quando você guarda no coração a palavra da vida, quando você faz da palavra da vida o seu alimento e o fundamento da sua história, retendo em seu coração e nos pensamentos tudo o que o Evangelho afirma sobre você e sobre o nosso mundo. Então, queridos, uma única coisa que nós precisamos lembrar, e com isso eu encerro, fecho a minha Bíblia, desligo o meu iPad. A única coisa que nós precisamos nos lembrar é que a palavra de Deus não é apenas o livro. A palavra de Deus é alguém de quem esse livro conta. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, como diz João no seu Evangelho, é Jesus Cristo. Então, como é possível manifestar o brilho da luz de Deus? Como é possível viver uma vida inspirada e inspiradora, retendo a vida de Cristo em mim, percebendo quando os meus caminhos se tornam caminhos dissonantes com o caminho de Cristo e reorganizando o meu caminho? Talvez você esteja aqui nessa manhã, ouviu tudo isso e diga: tá aí, Roberto, eu realmente concordo com você que esse mundo é um mundo feio. A despeito de sua beleza natural, viver é um grande desafio. E agora você entendeu que não é possível esperar uma nova conduta, um novo padrão comportamental e ético de gente que não rendeu a sua vida a Jesus Cristo, gente que não retém a palavra de Deus na própria vida. E talvez você diga, tentado, como nós falamos no começo: mas eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou pronta, eu ainda tenho alguns hábitos, eu ainda tenho algumas coisas que não me permitem caminhar dentro de uma igreja, não me permitem fechar os olhos e orar para falar com Deus. Acredite, o que você precisa nesta manhã é reter em seu coração aquele que é a palavra da vida, Cristo, recebê-lo, torná-lo seu Senhor, torná-lo seu Salvador, e então passar a caminhar cada dia, não o caminho do outro, não a velocidade da caminhada do outro, não a experiência do outro ao seu lado, mas aquilo que Deus vai te apresentar todos os dias, e você vai perceber, assim como foi comigo, eu tenho a alegria hoje de poder dizer isso para vocês, que quando eu tinha 14 anos de idade, e com um coração muito vazio por dentro, eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de, na sala da casa da minha tia, que hoje, por acaso, está sentada aqui, ali atrás, com a minha prima, entregar o meu coração a Jesus. E eu sei que há muito tempo eu não sou mais aquele menino de 14 anos, mas o tempo e os anos foram usados por Deus nesse processo. Seria ridículo que a minha tia naquela época esperasse de mim a maturidade cristã que ela tinha pelos anos da caminhada dela com a igreja. Eu ainda tinha maus hábitos, eu ainda tinha maus comportamentos, eu ainda tinha um monte de coisa equivocada, mas eu fui amado, respeitado no meu processo, e Deus continuou cuidando de mim. Com certeza, querido, é o que vai acontecer com você. Com certeza você que é discípulo de Jesus sabe que é isso que tem acontecido com você. Então assuma esse compromisso. Volte-se para a palavra de Deus e retenha essa palavra para que você seja esse agente de transformação no mundo. E você que quer ser isso, você que quer encontrar em Deus a missão da sua vida, entregue-se a Jesus hoje. Você que ouve pelo YouTube essa transmissão, renda seu coração a Cristo. Eu tenho certeza que em breve eu vou ter a alegria, como fiz hoje nessa manhã, de batizar você aqui nesse lugar também e ver Deus construindo uma história linda, nova na sua vida, e juntos nós fazermos história ao lado de Deus nessa região e na nossa cidade que tanto precisa do Evangelho do Senhor. Vamos orar? Deus amado, te louvamos nessa manhã de domingo, te agradeço por mais um culto, te agradeço pela tua palavra pregada, te agradeço, Deus, pelos batismos, te agradeço por cada louvor.
E eu te agradeço, Deus, por isso que o seu Espírito Santo está fazendo nesse momento em nós e através de nós. Não são as minhas palavras, Deus. Não é a capacidade do argumento, aquilo que eu estudei, aquilo que eu anotei, mas Deus, estamos diante de Ti e é o Teu próprio Espírito que nos abre o coração, e é o Seu próprio Espírito que nas horas e dias que se seguem nessa semana, continuará incomodando o nosso coração a andarmos na Tua direção, a olharmos a escuridão desse mundo que é tão belo pela sua geografia e pela sua natureza, mas é tão feio pela presença do pecado, num mundo de tanta maldade, injustiça e impureza. O Senhor nos chama a refletir a beleza e a anunciar a possibilidade de um mundo novo em Jesus, um mundo de respeito, amor, paz, desvio do mal, desvio do pecado. Deus, que o Senhor cuide do nosso coração, que nós sejamos pessoas apegadas à Tua santidade, Senhor, que nós sejamos estes homens e mulheres que têm um vislumbre da glória de Deus e nunca mais desejam andar longe dessa glória, e então desviam com alegria os passos do caminho mau, os passos do pecado. Aquilo que deixamos para trás, não deixamos como um peso, não deixamos como algo que lamentamos por não mais ter, ser ou fazer, mas com alegria por nos identificarmos com Jesus Cristo e agora vivermos uma nova vida muito melhor, muito cheia de sentido e com uma missão, com um propósito, que é levar o Teu amor e é refletir a Tua glória na nossa sociedade. Oramos assim em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, presentes aqui nesse lugar, nessa manhã, cada um que está acompanhando esse culto à distância, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém. Queridos,